Conforme você pode ver aqui, PIB do Brasil cresce 1,4% no segundo trimestre, acima do esperado. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é destrinchar esse número, é entender o que está por trás disso, quais são os setores da economia que cresceram mais, que cresceram menos, e mais importante, o que a gente pode esperar daqui para frente na nossa economia. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu ajudo você a ser profissional de mercado financeiro completo, porque aqui eu preparo você para as principais certificações que o mercado financeiro tem, CPA 10, CPA 20, CE, Ancord, CFP, muito em breve CFG, PQO também a gente tem aqui. Só que além disso, nesse canal eu faço estudos de caso como esse, para você sair da superfície. Então o meu convite para você é que você junte-se a nós, que você saia da superfície, que você esteja no canal da T2 para você aprender de verdade, para você ter profundidade no seu conhecimento. Então, confere aí se você está inscrito ou inscrita no nosso canal e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo, nenhum estudo de caso, nenhuma live que a gente faz. Tudo bem? Então, indo direto ao ponto, para a gente falar das coisas que eu separei aqui e compartilhar na tela, deixa eu só recapitular rapidamente o que é o PIB. PIB é uma medida de produção de riqueza durante um determinado período. Não tem a ver com estoque, tem a ver com produção, aquilo que foi feito. Existem basicamente duas formas do IBGE, que é quem divulga o PIB, mensurar esse crescimento econômico. Ele vai mensurar o PIB através da ótica da demanda, que é quando o IBGE vai calcular o consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais o saldo da balança comercial. É aquela fórmula tradicional que a gente vê do PIB, C mais I mais G mais NX. Isso é o que o IBGE chama de ótica da demanda. Mas tem uma outra forma que o IBGE também calcula o PIB, que é através da ótica da produção, quando ele vai calcular o que foi produzido pelos três setores da economia: agropecuária, serviços e indústria. É importante a gente separar isso, porque eu vou compartilhar com você alguns dados e a gente vai destrinchar isso, então a gente vai entender que onde foi que o agro puxou, onde foi que a exportação contribuiu e por aí vai, tá bom? Para que a gente possa fazer isso, eu vou mostrar o passo a passo para que você mesmo possa fazer as suas pesquisas, tá? Então eu deixei aqui o portal do IBGE, estou na home do IBGE, sem nenhum mistério. Como essa matéria nova, saiu ontem em relação ao dia que eu estou gravando e em relação ao dia que esse vídeo está indo ao ar, tá aqui na home, ó, PIB cresce 1,4, tem vários números aqui, mas a gente vai clicar aqui, ó, em apresentação de contas trimestrais. Se você clicar aqui, você pode clicar aqui de novo em apresentação de contas trimestrais, você vai abrir este PDF que foi produzido pelo próprio IBGE, que tem as variações das atividades econômicas, certo? É assim que a gente acha isso. Entretanto, eu, Thiago, já deixei separado os principais pontos que eu quero destacar. Então, estamos aqui no mesmo documento e a primeira informação que eu quero destacar aqui é esse gráfico que mostra pra gente o crescimento do PIB pela ótica da produção, que foi o que eu expliquei para você há pouco, como você pode ver aqui em cima. E um ponto que eu quero chamar a sua atenção logo de cara é que, se nós repararmos essa linha vermelha, que representa, segundo esse gráfico aqui, onde está o cursor, a agropecuária, a gente vai ver que o agronegócio do Brasil tem sido responsável por impulsionar o crescimento do nosso PIB ao longo das últimas décadas, ou das décadas talvez, mas ao longo dos últimos trimestres e, consequentemente, ao longo dos últimos anos. E um ponto que nos chama a atenção é que nesse último trimestre houve uma queda aqui, ó, onde eu estou passando o cursor do mouse do agronegócio brasileiro. E aí vale até uma reflexão, vale até a gente entender, né, por que essa queda. Isso tem a ver também, não somente, mas também tem a ver com as enchentes do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Você certamente lembra da tragédia climática que o sul do país passou e está se recuperando ainda e que afetou muito o agronegócio. E, consequentemente, isso tem impacto na produção do agro e tem impacto no PIB. E por que é legal a gente entender isso? Porque quando a gente desce aqui, essa mesma tabela, a gente vai olhar que nesse ponto aqui, ó, deixa eu ficar aqui no meio, a gente consegue ver pela ótica da produção como é que os setores da economia se desempenharam. Então o agro caiu,
ao passo que a indústria cresceu 1,8% e o setor de serviços cresceu 1 ponto percentual. Olha só que interessante. Se nós não tivéssemos tido a crise que nós tivemos no Rio Grande do Sul, e se o agro tivesse se desempenhado bem, como ele vem fazendo historicamente, provavelmente o nosso PIB teria crescido ainda mais. É um ponto legal da gente olhar que, desta vez, o agro não puxou o PIB para cima. Pelo contrário, desta vez, embora tenha sido um crescimento surpreendente, eu vou dizer para você que nem tudo são flores, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou voltar aqui agora nesse outro ponto que eu já deixei separado aqui deste cursor, dessa apresentação, que é essa parte aqui, que é este gráfico. Acho que se eu ficar aqui desse lado fica melhor. Aqui a gente vê o crescimento do PIB pela ótica da demanda, que eu expliquei para você no começo desse vídeo. Então eu tenho aqui, ó, o verde é o consumo do governo, ou seja, os gastos do governo. Essa linha roxa, magenta aqui é a formação bruta de capital fixo. Isso aqui entra naquela letrinha I da fórmula, que é o investimento. Então, é o quanto que o investimento cresceu. E essa letrinha rosa representa o consumo das famílias. E é verdade que quando a gente olha para o PIB e olha para estas variáveis, é muito importante que a gente entenda o que está dentro dessas variáveis, porque o PIB tem, de uma maneira bastante simplista, 4 variáveis: consumo das famílias, investimentos das empresas, gastos do governo e saldo da balança comercial, certo? Só que se a nossa economia cresce, ou seja, se o PIB cresce apenas pela via do consumo, falando aqui sob a ótica da demanda, isso pode provocar inflação, porque nós vamos consumir mais do que aquilo que nossa economia produziu. Então não é bom que haja um equilíbrio. Por outro lado, se a nossa economia cresce apenas pela via dos investimentos das empresas, primeiro chega uma hora que as empresas deixam de investir porque não tem público consumidor, mas mais do que isso, se eu não tenho público consumidor, o que na prática vai acontecer é que as empresas começam a demitir e a gente entra numa crise, entra numa recessão de desemprego e etc. E se a gente cresce apenas pelos gastos do governo, que é uma outra variável do PIB, isso pode aumentar o endividamento do país, pode aumentar a percepção de risco, pode aumentar a taxa de juros e, consequentemente, ainda pode impactar no dólar e na inflação. Por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente analisa o crescimento do PIB, que temos aqui um dado positivo, a gente precisa entender como todas as variáveis vêm se comportando. E tem um indicador aqui que é deveras bom, é muito bom esse indicador, que é a formação bruta de capital fixo neste crescimento. Agora, olhando desse lado, sob a ótica da despesa ou sob a ótica da demanda. Então, nós temos lá na primeira linha, o crescimento do consumo das famílias em 1,3%, despesas de consumo do governo, 1,3%, e formação bruta de capital fixo. Essa formação bruta de capital fixo é o investimento das empresas, que cresceu em 2,1%. Tá? E aí nós tivemos aqui as exportações que cresceram um pouco e importação que também cresceu. Por que eu disse que esse dado ele é muito positivo? Porque quando a gente fala de crescimento econômico sustentável, é importante que esse crescimento econômico aconteça pautado pelo investimento das empresas, pautado pela formação bruta de capital fixo. Por quê? Pensa assim comigo, olha só. Se uma empresa está investindo, formando o capital fixo, o que ela está fazendo? Ela está comprando máquinas, ela está aumentando a sua fábrica, ou seja, ela está aumentando a sua capacidade de produção. Se ela está aumentando a sua capacidade de produção, o que vai acontecer aqui quando a gente estiver falando sobre a ótica da produção? A produção da empresa tende a aumentar, ela tende a oferecer mais produtos, mais serviços, e aí a nossa economia tende a crescer de uma maneira mais sustentável. Então esse aqui é um dado bem positivo para a gente destacar, tá bom? E aí tem um outro dado que é os gastos do governo. Tá? Os gastos do governo é um dado bastante interessante de analisar, porque não é tão simples quanto parece. O que eu quero dizer com isso? Há muitas pessoas que dizem basicamente que o governo não pode gastar muito, porque se o governo gastar vai gerar inflação e etc e tal. E isso existe um fundo de verdade. Porém, a gente precisa entender que o gasto do governo não necessariamente é o problema. O problema passa a ser quando o governo está gastando recurso que ele não tem. O problema passa a ser quando o governo gera
déficits em cima de déficits. Este é um problema, isso gera desconfiança, isso gera aumento de percepção de risco e isso gera exigência dos investidores em retornos maiores na hora de emprestar dinheiro para o governo, ou seja, taxa de juros sobe. Aliás, fica a dica, essa é uma das razões pela qual na próxima reunião do Copom a taxa Selic vai subir, tá bom? A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eu vou ficar aqui do lado, porque agora, aqui vem o mesmo dado que eu tinha mostrado, a gente desce aqui, eu separei este gráfico aqui, que eu acho que vale a gente olhar como é que a nossa economia vem se comportando ao longo dos últimos trimestres, tá bom? Dado extraído aqui do próprio IBGE. Então, olha só, o que a gente tem aqui, só para facilitar, deixa eu ficar aqui desse lado, olha só. Essa linha, esse azul mais escuro, onde eu estou passando o cursor aqui, ele representa o segundo trimestre de 2024, tá? Essa outra linha mais roxa aqui, um pouco mais clara, é o primeiro tri de 2024. Já esse azul meio clarinho é o quarto tri do ano passado e esse cinza é o terceiro tri do ano passado. Então a gente consegue olhar para isso e entender como que o nosso PIB vem se desempenhando e como que essas variáveis do PIB vêm se desempenhando ao longo do tempo. Olha só algumas coisas que nos chamam a atenção. PIB crescendo, ok. Aqui a gente tem consumo das famílias crescendo. Isso se deve pela redução do desemprego, que a nossa taxa de desemprego tem caído significativamente. Isso se deve pelo aumento da massa salarial, ou seja, as pessoas estão sendo recolocadas e, na média, ganhando mais. São dados absolutamente positivos, tá? E a gente tem aqui os gastos do governo, que vem crescendo trimestre após trimestre. E isso é um dado que nos chama a atenção porque, mais uma vez, não é que o problema é o governo gastar. Tá? O papel do Estado ele está relacionado também com o crescimento econômico. Mas a gente precisa entender a saúde fiscal desse país para que a gente possa entender se aquilo que o governo está gastando nesse momento se faz sentido. A gente vai chegar lá, tá bom? Um ponto bastante positivo que nos chama atenção é perceba como que cresceu o investimento das empresas no último ano, né? Nós saímos aqui de uma formação bruta de capital fixo de 6,8 negativo para 5,7 positivo em um ano. É um dado bastante surpreendente, diga-se de passagem. Exportação, a nossa exportação vem caindo, tá? E a importação cresceu significativamente aqui, embora falando de importação, não há que seja um problema necessariamente importar, porque importar também significa dizer formação bruta de capital fixo, porque quando uma empresa importa uma máquina para sua linha de produção, precisa acontecer. Mas o que eu quero dizer é que a importação precisa subtrair dessa conta. Isso é o que o IBGE está nos dizendo aqui nessa apresentação. Ó, crescimento das famílias 4,9 é o que eu já havia dito. Deixa eu deixar um pouco maior aqui, ó. Melhora no mercado de trabalho, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. Crescimento nominal de 11% no saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional. Então, isso contribuiu para o consumo das famílias. O que eu quero dizer com isso é que aumentou a demanda e o uso do crédito pelas pessoas físicas. E aqui a gente pode olhar e entender o seguinte, bom, esse consumo das famílias se deve também pelo aumento do endividamento. E não é que necessariamente isso seja um problema, mas pensa aqui comigo, imagina que você resolveu comprar de carro usando um crédito. Que bom que você resolveu trocar de carro e usar um crédito. Só que a partir do momento que você faz isso, nos próximos meses você tem menos poder de consumo, porque você precisa pagar esse empréstimo. Então, além de você não consumir um carro novo, você vai consumir menos arroz e feijão em uma analogia, porque vai te sobrar menos dinheiro. Então, é importante a gente olhar isso. A Selic alcançou 10,5, saindo de 3,2 que estava no ano passado, e o IPCA, que estava 3,9, a inflação foi para 3,8. Então, esses são os dados. Na formação bruta de capital fixo, que cresceu bastante, crescimento na importação e produção interna de bens de capital, em conjunto com o desempenho positivo da construção e do desenvolvimento de software. Então, formação bruta de capital fixo, a gente tem, inclusive, construção. E aí fala aqui sobre exportação,
e etc e tal. Eu quero chamar atenção só para mais uma informação aqui, porque a gente já viu que os gastos do governo vêm aumentando bastante e que a formação bruta de capital fixo vem aumentando bastante. O que eu quero mostrar aqui para você é uma tabela que fala sobre os setores que cresceram. Aqui, nesse slide, olha só, produção e distribuição de eletricidade, gás e água e construção cresceu 4,4. Vamos sair um pouco da superfície? Por que a construção aumentou bastante? Bom, pelo menos aqui em São Paulo, toda esquina tem um prédio sendo levantado. Mas não é só isso. Olha só, esse ano é ano de eleição. E aí, você sabe o que acontece, né? As prefeituras, Brasil afora, começam a fazer obra, porque precisa terminar a obra antes da eleição para ganhar voto. E quer saber? Isso eu não tirei da minha cabeça, tá? Quando o IBGE trouxe essa apresentação, foi apresentado e o IBGE disse isso, que a construção cresceu por conta das obras públicas no pré-eleição. Ou seja, temos algum indício de que esse crescimento na construção não é sustentável, porque depois que passar a eleição, as prefeituras voltam naquele ritmo que você sabe. Mas agora que a gente falou sobre isso, e eu disse para você que o governo vem aumentando os seus gastos, e isso nos chama atenção, e mais uma vez, não é porque o governo não pode gastar, não é porque o governo não deveria gastar, mas é por conta das nossas contas públicas. Eu quero mostrar para você um site que eu vou fazer até o seguinte, eu vou vir do zero. Eu já estou na home, mas eu vou te mostrar como você acessa ele. Tá? Você digita no Google Tesouro Transparente. E você vai cair nesse primeiro link, que é esse site que eu quero mostrar para você, que isso nos indica bastante coisa sobre as contas públicas do governo. Olha só, especialmente aqui, ó, nós temos as estatísticas fiscais do governo, tá? E aí nós temos esse gráfico que eu quero que você olhe. E segundo o site do Tesouro Nacional, nós temos aqui, ó, desde 2014, que nós, aqui no Brasil, não produzimos nada de superávit primário, tá? Estamos aqui negativo, veio o Covid, e aí nós tivemos aqui uma recuperação em 22, só que de 22 a 23, olha o que vem acontecendo com o nosso déficit primário. E o que isso na prática significa? Quando a gente fala de resultado primário, significa que tudo aquilo que o governo arrecadou menos aquilo que o governo gastou, significa que o governo gastou mais do que ele arrecadou. E tem uma ampla discussão que se tem aqui, mas é porque o governo paga muito juro. É verdade que o juro da dívida pública é alta, mas quando a gente fala de resultado primário, não inclui os juros da dívida. O que eu quero dizer com isso é que, sistematicamente, o nosso país não vem produzindo receita nem para pagar as suas próprias despesas, quanto mais pagar o juro da dívida. E nós estamos assistindo o governo com iniciativas para aumentar a sua arrecadação. Basta você pesquisar que nesse ano de 2024, por exemplo, o governo central bateu recordes atrás de recordes de arrecadação. A despeito do fato de ter aumentado a arrecadação, o nosso déficit continua alto. E o fato é que se a gente não tiver uma política fiscal que cure esta sangria, a gente vai continuar sistematicamente gastando mais do que a gente arrecada, sem produzir receita o suficiente para sequer pagar os juros da dívida. E aí, o que acontece com a nossa dívida, que a gente pode ver aqui, embora isso aqui é em valor absoluto, o bom é que a gente olha a nossa dívida em relação ao PIB, mas repara o quanto ela vem crescendo. Você não está vendo, né? Agora você está vendo. Repara o quanto ela vem crescendo aqui em valores absolutos, tá? E aí que vem a questão. Nós queremos que a taxa Selic caia para melhorar a atividade econômica? Sim, nós queremos que a taxa Selic caia para melhorar a atividade econômica. Mas o fato é que não adianta a gente querer. O que precisa é que o governo tenha condições para que isso aconteça. Eu estou fazendo esse vídeo para dizer para você o seguinte: é muito importante que a gente conheça os números do PIB, é muito importante que a gente conheça os números da nossa economia para a gente sair da superfície e, de verdade, baita número positivo do PIB. O PIB cresceu mais do que o mercado esperava e isso é bom. Por outro lado, a gente precisa olhar com um pouco de ceticismo para isso, porque tem um componente dentro desse PIB que é o governo gastando mais, aí tem ano de eleição, tem uma série de fatores, e a gente não cumprindo a nossa meta fiscal. E, sinceramente, você acha que
não cumprir a meta fiscal é um problema só da Faria Lima? Não, não é. A verdade mesmo é que se o governo não cumpre sua meta fiscal, se o governo não equilibra essas contas entre arrecadação e gastos, isso provoca, como eu falei, aumento de desconfiança por parte dos investidores que passam a exigir mais. Isso pode impactar no preço do dólar, isso pode impactar no preço da inflação. E a Faria Lima, meu amigo, a Faria Lima, minha amiga, se protege disso. Quem tem dinheiro, pega lá a tua grana, coloca lá num Tesouro Selic e deixa o pau torar. Vai ganhar 10, 11% ao ano em termos nominais. O problema é que se a gente não tem esse ajuste das contas públicas, na hora que a inflação vem e ela virá, na hora que a taxa de juros sobe e ela subirá, na hora que o dólar sobe e ele subirá, quem paga a conta é o mais pobre. Quem paga a conta é justamente aquela pessoa que não está assistindo esse vídeo. Primeiro, porque ela não tem tempo. E segundo, que o tempo que ela tem, ela mal consegue pensar em estudar alguma coisa porque ela tem uma rotina insana, trabalha igual uma doida para ganhar um salário mínimo, 3 horas para ir, 3 horas para voltar e está ali tentando equilibrar a sua própria vida. É essa pessoa que mais sofre. Então, eu não quero terminar esse vídeo falando para você, pregando aqui o fim do mundo, nem o apocalipse, nem pregando o terrorismo. Mas é trazendo para você um pouco de pragmatismo em relação aos números, porque sempre que sai um dado econômico, é impressionante como a gente vê alas políticas comemorando ou reclamando sem olhar o dado propriamente dito. Sim, o PIB cresceu. Sim, isso é positivo. Sim, as empresas aumentaram o seu investimento. Isso é positivo. Sim, o poder de renda das famílias aumentou. Isso é positivo. Ótimo. O que a gente precisa é um crescimento sustentável. Porque se nós não tivermos um crescimento sustentável, vai acontecer o que aconteceu em 2009, em 2010, 2011, 2012, 2014. E a gente se enfiou numa crise em 2015, que, sendo muito honesto, a gente não saiu ainda. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero mostrar mais um dado para você, para corroborar com o que eu estou dizendo. Tem um site que chama Trade Economics, que é um site que tem dado de todos os países do mundo, inclusive o nosso. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou escolher aqui o Brasil como país, então estou selecionando aqui. Esse site é bem legal para você acompanhar indicadores econômicos. Eu venho aqui em GDP, porque GDP é em inglês o PIB. Eu quero olhar o PIB per capita do nosso país. O quanto que nós produzimos de riqueza ao longo dos últimos anos. Eu vou abrir aqui esse gráfico e olha só o que eu estou dizendo sobre crescimento econômico sustentável. Nós vínhamos em 2012, em 2013, em 2014 caiu um pouco, mas em 2014 crescendo e em 2013 estávamos aqui neste patamar. Olha o que acontece desde a crise econômica, que nós entramos em 2015. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, veio o Covid, etc e tal. Então, por mais que nós, hoje, podemos dizer que o PIB cresceu, mais uma vez, que é um dado positivo, a gente ainda está abaixo do que nós tínhamos em 2014, como você pode ver aqui. Nós temos aqui uma década perdida da nossa economia. Nos últimos 10 anos, a nossa economia não saiu do lugar. E, mais uma vez, tivemos crescimentos de PIBs ao longo desses 10 anos. Tivemos crescimentos de PIB ao longo desses trimestres passados. Tivemos um crescimento do PIB ao longo do trimestre passado. Agora, a questão que a gente precisa olhar é, daqui para frente, o fato de que, na próxima reunião do Copom, a Selic deve subir ainda mais. O fato de que o dólar tem dado aí alguns solavancos para cima nos chamam a atenção. Então, eu quero concluir esse vídeo. Mais uma vez, não é para pregar terrorismo. É um dado bastante positivo. Mas junto com esse dado positivo, para que a nossa economia cresça e a gente saia dessa década perdida do ponto de vista econômico, nós precisamos de um equilíbrio fiscal das contas públicas. E eu nem estou aqui dizendo mais uma vez que o governo não deve gastar. Não, calma lá. O governo faz parte desse ciclo econômico. As coisas só precisam ser melhor equilibradas entre receitas e despesas. A gente tem visto o ministro Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, se esforçando muito para aumentar a arrecadação, para subir imposto. E a gente já vive no manicômio tributário aqui. O que a gente precisa ver para que o governo mostre para a gente que, além de aumentar a arrecadação, ele também quer controlar o orçamento pelo gasto. Isso seria importante. De verdade, seria importante não para a Faria Lima, porque a Faria Lima se protege.
seria importante justamente para as pessoas que nem têm noção do quanto esse déficit fiscal vai impactar a vida dela no futuro. Temos sim dados positivos, como a gente viu, mas o que me parece é que tem algumas rotas que precisam ser ajustadas para que este crescimento não seja, como tantos outros do passado, apenas voos de galinha que não levou a nossa economia a crescer de maneira sustentável. Essa é, portanto, a minha opinião. Conta aqui para mim nos comentários a sua percepção sobre isso e a gente se vê no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.